Olá, galera. Outro dia me pediram para relatar o mochilão que eu fiz há 30 anos, em 1990. Na época eu tinha 31 anos. Eu vou contar para vocês como é que foi, né? Hoje eu ainda sou capaz de lembrar de muitos detalhes, né? Tudo começou quando um amigo meu que foi assistir a Copa do Mundo na Itália me ligou super feliz, animado, dizendo que, pô, estava maravilhoso, ele tinha ido com um grupo enorme, tinha alugado casa e insistindo para que eu fosse para lá. Aí eu fiquei muito animado, né? Chamei dois amigos do trabalho, Marquinhos Libardi e Regina Fayad, para essa aventura. E os dois, são loucos como eu, toparam a ideia. Então, partiu a Europa, né? Só que tinha um detalhe, e a grana? Né? Como é que a gente ia fazer com a grana? Aí primeiro eu vou explicar como é que conseguimos a grana, e foi muito simples. A gente pegou um empréstimo consignado para comprar passagem, né, o passe de trem, e para as despesas durante a viagem. Só tinha essa solução, tinha que pegar um empréstimo, não tinha dinheiro. A gente comprou a passagem pela Pluna, né, uma empresa uruguaia, eu acho que nem existe mais, se não me engano. Pluna significava para... eu fico até achando engraçado isso. Para os mais sacanas, né, poucos loucos utilizam nossas aeronaves. Bom, eu só fiquei sabendo disso depois que eu comprei a passagem. E como eu amo viajar, eu fiquei super feliz em saber. Mas eu encarei assim mesmo. Foi super legal, tanto a ida e a volta. Foi super tranquilo. E a passagem, ela custou bem mais barata que as demais empresas que ofereciam o mesmo trecho direto. Rio-Madrid. Galera, eu estava cheio de expectativa, louco para chegar o dia, viajar, conhecer a Europa. Pô, super feliz, só que um dia antes da viagem aconteceu um problema. Um dia antes. Eu levei um tombo da moto e me machuquei consideravelmente o meu joelho. Um dia antes. Um amigo me levou para o hospital e o médico falou assim, cara, você vai ter que operar. Aí eu olhei para ele assim e falei assim, doutor, não dá. Aí eu expliquei a situação, né? Aí ele entendeu, foi super compreensivo e falou o seguinte, ó, faz tua viagem e na volta você vai precisar operar. O médico está até hoje me esperando. De vez em quando meu joelho me lembra disso só para dar uma sacaneada. Bom, vida que segue. Eu viajei todo medicado, ralado, tendo que trocar o curativo diariamente durante os primeiros dias da viagem. Meus amigos foram top comigo, me ajudaram muito. O foco principal da nossa viagem era, como eu disse, era a Copa do Mundo, né? Curtir as cidades, o clima. A gente levou até algumas camisas do Brasil para trocar. Aquelas camisas que a gente compra no camelô, né? Não tinha grana para comprar camisa oficial, nem sei se vendia aquilo. Só que aí quando a gente estava indo da Espanha para a França, o Brasil foi eliminado pela Argentina, gol do Maradona, Santo Maradona. O que a gente ia fazer? Que os amigos do futebol, me desculpe, mas foi a melhor coisa que aconteceu. A gente ficou um mês viajando de trem e só dormiu 8 noites em hotel. E nas outras noites a gente dormia no trem para não gastar com hospedagem. Mais à frente eu vou contar sobre o banho, tá? Não, fica calminho aí, não pensa bobagem não. A gente conheceu Espanha, França, Itália, Áustria, Suíça, Alemanha, Holanda, Noruega, Suécia, Dinamarca e Portugal. Foi top, foi sensacional. Agora vamos aos pequenos detalhes. Seguro-saúde? Eu escutei essa pergunta. Galera, isso nem existia, pelo menos para nós três, sem chance. Na época não tinha internet, celular e a moeda não era unificada. Ou seja, para cada travessia de fronteira, a gente tinha que fazer o câmbio. Marco alemão, lira, franco francês, coroa dinamarquesa, peseta, franco suíço, florim, escudo, coroa sueca. Era tanta moeda no final que a gente nem sabia mais de onde era. Mas aí relaxa, né? Vai fazer o quê? Quando a gente ia dormir no hotel, e sempre em quarto triplo, é claro, né? Nós não dormíamos, a gente desmaiava. Eu acho que depois de um tempo eu nem precisaria pendurar minha calça comprida, a única, porque eu acho que ela ficaria em pé, assim, armada, esperando que eu entrasse no dia seguinte. E no trem, como é que era no trem? A gente comprou um passe para 30 dias sem limite de uso para a segunda classe, com uma única condição, a gente teria que ficar junto o trajeto inteiro, tranquilo. O trem tinha um corredor ao lado direito e do lado esquerdo eram as cabines, cada cabine com 6 poltronas. 6 poltronas, e que elas deitavam assim, formavam algo parecido com uma cama.
Havia a opção de reservar a cabine e o assento, mas a grana não dava. Mas quase sempre tinha lugar nas cabines e na maioria das vezes a gente ficava sozinho, ou seja, dava para deitar e dormir. Éramos três. Somente uma vez, galera, a gente teve que dormir no corredor. O trem estava muito lotado, muito. E foi punk, porque era tipo assim, sentar numa posição e ficar assim por algum tempo. De vez em quando rolava uma mexida assim, coletiva, para dar uma exercitada na perna, mas de vez em quando. E um detalhe, naquela época era permitido fumar, né? E ao contrário de hoje, a maioria das pessoas fumava, inclusive nós três. E o banho dormindo no trem? Como a gente fazia? Então, isso é um detalhe, a gente tomava banho nas estações de trem, que era super tranquilo. Quando a gente chegava numa cidade, numa estação, a gente ia direto para o balcão de informação. Pegava um mapa em papel, a atendente marcava onde a gente estava e os pontos mais atrativos. Aí a gente deixava as mochilas nos armários, na estação, tomava banho e a gente ia conhecer a cidade. Como não tinha internet, na maioria das cidades nós descobrimos os pontos turísticos na própria cidade. Outra opção seria levar a enciclopédia Barça debaixo do braço, para aí a gente pesquisava antes. Pergunta para o teu pai e para a tua mãe o que seria uma enciclopédia Barça. E o meu inglês? The Books is on the Table era pós-graduação na época, né? O Marquinhos sabia falar um pouco. Na época eu achava ele um policlota. Muito engraçado isso. E a grana para ficar um mês? Bom, a gente tinha o mesmo padrão financeiro. $50 para gastar por dia, considerando tudo. Tudo mesmo. Comida, hospedagem, se rolasse, é claro, bebidas, metrô, ônibus, quinquilharia, seja o que fosse. Anos depois, um cara lançou um livro chamado Europa $50 por dia. Eu acho que ele aprendeu com a gente, né? Porque a gente já estava fazendo isso, já tinha feito há muito tempo. E ter a mesma disponibilidade financeira foi muito importante para não causar briga, né? Para não causar confusão. Cerca de $1.500 para um mês. E não tinha essa de ligar para papai, para mamãe, para pedir para mandar uma grana ou usar o cartão de crédito. Era simples assim, $1.500 por mês e sem mimimi. Gente, como foi? Foi sensacional, foi um aprendizado fantástico. Exercício de flexibilidade, parceria, superação de medo, de insegurança. Cara, hoje eu topo para qualquer lugar sem qualquer problema, desde que eu tenha vontade. 3 pessoas diferentes, com gostos diferentes, exige flexibilidade e curtir o que o outro curte. Os 3 separados, cada um com um filho, Hélio, Tiago e Fábio. E às vezes batia uma saudade incrível. E aí um segurava a onda do outro, né? Um apoiava a onda do outro e animava o outro. Enfim, eu acho que todos os jovens deveriam fazer a mesma coisa, né? Necessariamente no exterior? Claro que não, a gente pode fazer aqui no Brasil mesmo, até pelo interior do nosso próprio estado de nascimento. Aliás, eu acho até que nesse momento da pandemia teria que ser por aqui, né? A gente precisa estar junto para ajudar a reerguer a economia do nosso país. A melhor resposta que eu posso dar para validar essa minha experiência é dizer que depois de tudo isso eu fiquei viciado em viajar. E com certeza depois que tudo isso passar, eu vou fazer outro mochilão, só que dessa vez eu vou fazer aqui no Brasil. Eu já estou até desenhando um projeto que será muito legal. Me aguardem. Para finalizar, alguns filmes que passam por aí mostram história de amigos que voltam a se reencontrar e viver a mesma aventura após muitos anos. Eu acho isso difícil acontecer conosco, né? Mas eu confesso que eu gostaria de sentar assim, sabe? Eu, Fayad e Marquinhos numa poltrona, ligar uma filmadora e deixar a tarde rolar e a gente falando da nossa aventura, lembrando as coisas, rindo, né? Pode até ser que não role nenhum livro disso, mas no mínimo vai rolar e vai ficar uma recordação maravilhosa para os nossos filhos, netos e, quem sabe, bisnetos. Bom, o convite está feito, Marquinhos e Fayad. Seria muito legal reencontrar vocês e registrar esse momento maravilhoso que nós vivemos. E mais uma vez eu agradeço a vocês foram parceiros sensacionais. Beijo no coração.